pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouco de interferência, mais precisamente interferência bidimensional e tridimensional, que é mais ou menos a mesma coisa. Na última aula, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre alguns fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, interferência construtiva e destrutiva. Para vocês lembrarem, interferência é quando uma onda se sobrepõe à outra. Quando isso acontece, ela vai gerar, se estiver em fase, crista com crista, ou vale com vale, interferência construtiva. Quando tiver o contrário, que a gente chama de oposição de fase, crista com vale, aí vai dar uma interferência destrutiva, tá? Então pode ser construtiva ou destrutiva. Agora, quando isso acontece em ondas bidimensionais, é uma superfície plana, por exemplo, na água. Ondas tridimensionais, por exemplo, o som. Eu estou falando, a minha voz, a onda sonora que sai da minha boca, ela vai se espalhar por todo o ambiente. É uma onda tridimensional, em 3 dimensões, né? Bom, para isso, deixa eu reduzir um pouco aqui a minha cara, né? Para vocês verem os slides, tem muita coisa importante para vocês avaliarem aqui, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho, quietinho, paradinho, se atrapalhar eu mudo, tá bom? Bom, seguinte, o primeiro slide já é bem confuso, então presta muita atenção, tá, gente? Olha só, olha primeiro para a primeira imagem que aparece aqui. Essa primeira imagem, que não é a que está se movendo, deixa eu pegar uns aqui. Essa primeira imagem, ela representa duas ondas geradas na superfície de um líquido. Imagina que aqui, ó, tem uma estaca batendo nesse ponto central, isso apareceu para vocês aí, e nesse outro ponto central aqui. São duas fontes, pode chamar aqui de fonte 1 e de fonte 2. O que acontece, pessoal? Cada onda dessa, cada frente de onda circular vai se propagando, ó, circular, porque cada pulso gerado gera uma frente de onda circular, que são as cristas. Onde está mais claro são cristas. O espaço entre uma crista e outra, aqui, ó, daqui para cá, a gente chama de vale. Tá? Então, onde está a marcação mais clara é a crista. Onde tem um espaço entre duas marcações claras é o vale. E aí a onda vai se propagando assim, superficialmente, certo? Em 2 dimensões numa superfície. Beleza. O que acontece? Está vendo que começa a criar um padrão aqui, ó? Um padrão aqui preto, um padrão claro, um padrão mais escuro, um padrão mais claro e assim por diante. Esses padrões, eles vão surgindo da interferência de uma onda com a outra. Quando elas começam a se interferir, vou gerando pontos de interferência. Alguns pontos vão ser da junção crista com crista, vale com vale. Isso quer dizer que vai ser interferência construtiva. Outros vão surgir assim, crista com vale e vale com crista, interferência destrutiva. Então a gente vai ter que analisar o que vai acontecer em cada ponto. Como é que a gente vai descobrir isso? Simples. Mas antes, vamos estudar a representação disso. Olha aqui, aquela foto está representada aqui nessa figura. Aqui eu tenho 2 fontes, né? As frentes de ondas. E aí repare, por exemplo, o ponto C aqui, ó. O que está acontecendo é uma linha tracejada juntando com outra linha tracejada. Linha tracejada representa vale. Então ali é um vale com outro vale. Interferência construtiva. Cresce para baixo. Reparem aqui, ó, nesse ponto que eu estou circulando bem aqui. Esse ponto aqui, galera, ó, ele é a junção de uma linha cheia, que é crista, com uma linha tracejada, que é vale. Crista com vale, interferência destrutiva. Então ele é representado com uma bolinha vazia. Então a bolinha cheia, interferência construtiva. Bolinha vazia, interferência destrutiva. Aí você tem que analisar em cada ponto se ele está juntando crista com vale, vale com crista, crista com crista, vale com vale, e assim por diante. Quando você analisa todos os pontos, você cria as linhas. Essas linhas que na foto são linhas escuras e claras, são essas linhas aqui, ó. Linhas ventrais, porque crista com crista vai gerar um ventre maior, vale com vale um ventre maior, e as linhas nodais, que são os nós. Pensa bem, quando você tem 2 ondas, uma crista, um vale, elas anulam uma a outra, então ela vai gerar um nó, um ponto sem vibração, por isso linhas nodais, certo? Bom, como é que eu vou descobrir
se a interferência é construtiva ou destrutiva em cada ponto. Por exemplo, o ponto D aqui em cima. Como é que eu vou analisar o ponto D e saber que tipo de interferência está aqui? Simples. Você vai ver a distância entre a fonte 1, distância entre a fonte 2. Como as ondas se repetem, o que vai importar é a diferença entre as distâncias. Porque, por exemplo, vamos supor que a distância 1 seja de 8 metros. A distância 2 seja de 10 metros. Se a distância for a mesma, as ondas vão fazer o mesmo percurso, certo? Agora, se uma distância for maior que a outra, por exemplo, uma é 8, a outra é 10. Se uma distância é 2 metros maior, você concorda que uma onda vai andar mais que a outra? E se ela for andar mais que a outra, ela pode mudar o desenho dela. Porque pensa, se uma onda, imagina aqui assim, ó, as duas ondas estão aqui em cima, olha aqui, gente, o desenho, ó. Uma onda andou isso. A outra onda andou a mesma distância. Então as duas vão ficar iguaizinhas. Interferência construtiva. Mas vamos supor que a onda de baixo estava mais longe. Então ela teve que andar um pouquinho a mais. Digamos que ela tenha que andar meio comprimento de onda a mais. Se a onda andou meio comprimento de onda a mais, enquanto a outra está na crista, ou no vale, ela vai estar na crista. Então se uma teve que andar meio comprimento a mais que a outra, ela acabou terminando o desenho dela na crista, enquanto a outra acabou no vale. Quando isso acontece, interferência destrutiva. Então repare que para você descobrir se a interferência é construtiva ou destrutiva, você vai ter que analisar quanto que uma onda andou a mais que a outra. Porque se ela andar meio comprimento a mais, aí vai ficar invertida. Se ela andar duas metades a mais, aí ela volta a ficar igual. Porque a onda se repete o tempo todo. Não é assim? Então o que vai acontecer é, depende do tanto que uma onda tem que andar mais que a outra, para você saber. Por isso temos a seguinte condição para analisar. Condição de interferência, tá? Sempre que as ondas estiverem em fase quer dizer que as duas começam iguaizinhas. O que é crista para um é para outro, o que é vale para um é vale para outro. Tá? Sempre que uma onda andar a mais que a outra, um número par de meios comprimentos de onda, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz agora, ela andou uma metade, duas metades. Então a onda andou duas metades a mais que a outra. Quando você anda duas metades de meio de comprimento de onda, a onda volta a ficar vale com vale. Se ela andar 4 metades, mais meia, volta a ficar vale com vale. Se ela andar 6 metades, volta a ficar vale com vale. Ou seja, sempre que ela andar um múltiplo par de meios comprimentos de onda, ela vai ficar com interferência construtiva. Então, o que a equação está mostrando? A diferença entre o caminho, ΔD, é quanto que um andou a mais que a outra. Né? Se um andou 8 e a outra andou 10, quer dizer que o ΔD é 2. Tá? N é quantas metades de comprimento de onda uma andou a mais que a outra nesses 2 metros. Se o N for par, a interferência é construtiva. Se o N for ímpar, é destrutiva. Porque, por exemplo, tá aqui a onda, ó, as duas ondas aqui. Se uma andar uma metade a mais, vai ficar crista e vale. Se ela andar 3 metades a mais, crista e vale. Ou seja, quando a gente anda um número ímpar de meios comprimentos de onda, vai ficar 2,5, 3,5, 4,5. Não fica casado. Fica em interferência destrutiva. Tá? E se tiver em oposição de fase? Se tiver em oposição de fase, se as ondas já começarem ao contrário. Se elas já começaram ao contrário, uma metade passa a ficar correta. Né? Interferência é construtiva. Isso quer dizer o seguinte, quando a onda está em oposição de fase, o N ímpar, ele passa a ser interferência construtiva. Quando o N é par, ele passa a ser interferência destrutiva. Inverte, tá? A condição inverte, interferência destrutiva. Mas, claro, a questão tem que falar se está em oposição de fase no começo. Em geral, a gente vai usar essa condição, que é a mais comum. Se a questão falasse nessa questão, as ondas começam ao contrário, oposição de fase. Aí a condição inverte. Onde é par vira ímpar, onde é ímpar vira par. Tá? Um exemplo dessa inversão. Aqui, ó, essa onda aqui, ó, as duas fontes, tá vendo aqui? Uma começa na crista, a outra começa no vale.
elas já estão em oposição de fase. Então, se eu mandar um número ímpar de comprimento de onda, ela passa a ser interferência consultiva. Tá? Aqui eu digitei errado. Olha, gente, interferência consultiva na barra temos para N par. Não, N ímpar e aqui N par. Tá bom? Ela passa a ser o contrário da nossa condição anterior. Tá bom? Bom, a tarefa de casa de vocês, ela é página 38 a 92, diz respeito à interferência, e eu pretendo corrigir algumas questões na próxima aula. Então tentem fazer e a gente vai discutir as questões depois. Gente, bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima. Deixa eu achar aqui. Tchau, tchau.